Oi! Hoje eu vou gravar um vídeo com uma técnica, né, chamada pálpebra luz, que é uma técnica que consiste em um olho um pouco mais escuro com o centro da pálpebra iluminado, que é essa maquiagem que eu estou usando e que, né, eu já fiz a maquiagem, né, já gravei o vídeo, eu vou pôr aqui agora o tutorial para vocês assistirem. Então se chama pálpebra luz essa técnica que tem o centro da pálpebra mais iluminado. Vou chegar mais perto, né, para que vocês possam ver a maquiagem agora e depois fiquem com o tutorial. Então segue o vídeo, né, com o tutorial, espero que vocês gostem. Bom, então agora vamos fazer a parte do olho, né? Eu já tô com a pálpebra preparada, já dei uma adiantada nesse primeiro olho. Eu vou fazer aqui, sempre esfumando aqui um pouquinho da sombrinha clarinha, rente à linha da sobrancelha, para dar uma iluminada. E também ela vai ajudar a definir até onde vai o meu esfumado da sombra colorida. Vou pôr um pouquinho de cintilante hoje para dar um pouquinho de brilho. Porque essa técnica ela fica bonita com brilho. E aí eu vou vir então com uma sombra cremosa para fazer primeiro a base. Coloco aqui um pouquinho no cantinho interno e um pouquinho no cantinho externo só, sem chegar no meio da pálpebra. E com o pincel de esfumar, então o pincel normal de esfumar, aquele pincel fofinho, eu vou esfumar essas duas pontas e vou emendar só aqui em cima, né? Não posso encontrar aqui embaixo, deixar o centrinho da pálpebra limpo. Depois, então, de feita essa base com a sombra cremosa, a gente pega a sombra em pó, deposita aqui nos mesmos lugares que a gente colocou a sombra cremosa, no canto externo e no canto interno do olho, até a linha do côncavo. Um pouquinho aqui em cima, fechando esse arco. E aí eu volto com o pincel de esfumar e vou esfumar então essa sombra em pó da mesma forma. Quando a gente trabalha com sombra em pó por cima de sombra cremosa, a gente tem que tomar cuidado assim, na hora de tanto depositar quanto na hora de esfumar, para ela não ficar manchada. Aqui ó, tá meio manchadinho ainda, né? Porque quando a gente põe o pó em cima do cremoso, ele gruda mais. Então aqui a gente precisa esfumar bastante para tirar isso. Pode até dar uma esticada assim, né? Aí eu limpo bem o pincel e vou pegar então, ou na verdade vou pegar um pincel limpo, que eu acho que fica mais fácil, né? A sombrinha clarinha, a branquinha,
e vou esfumar aqui a borda. Essa transição eu vou fazer usando a sombrinha clarinha. Então eu consigo fazer a transição sem deixar marcado aqui, mas sem subir o azul e encostar na minha sobrancelha. E aí, então, eu quero escurecer um pouquinho mais esses cantos externos. O que eu vou fazer? Para dar tanto o canto externo quanto o canto interno, para dar uma fortalecida nele, eu vou pegar mais um pouquinho da sombra cremosa, bem pouquinho. Gotinha aqui, foi muito. Essa mesma gotinha aqui eu vou pegar daqui e passar para cá, ó. Pra não ficar muito produto. Nela aqui, bem pouquinho, ó, só no côncavo. Aí sobre esse azul agora, né, que eu coloquei aqui, esse cremosinho, eu vou depositar uma sombrinha roxa. E vou esfumar essa sombra roxa dentro do azul, sem subir até onde eu subi o azul, para ela ficar um pouquinho mais contida. Eu preciso esfumar bem, né, essa transição do azul pro roxo, para não ficar muito marcado. Então eu deposito o roxo aonde eu coloquei a sombra cremosa, um pouquinho acima dela para poder fazer a esfumada da transição. Então feito isso, esfumado esse roxinho, agora eu preciso então deixar o meu centro do olho mais clarinho, mais limpinho. Então aqui, eu evitei ao máximo colocar, né, deixar a sombra cair, mas não, chegar no centro do olho, mas nem sempre a gente consegue evitar totalmente. Então a gente vê que ficou muito pequena essa parte e não ficou igual nos dois olhos. O lugar onde ficou sem sombra aqui não é o mesmo daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar, né, isso aqui com corretivo. Eu vou tirar o excesso da sombra aqui antes de pôr o corretivo. Se você for tirar o excesso da sombra, não use um demaquilante, porque daí o demaquilante vai ficar na pálpebra e vai atrapalhar qualquer outro produto de vir aqui. Eu tô usando uma aguinha micelar, que é um produtinho mais suave, tô dando uns toquinhos aqui. E dar uma limpadinha. Aqui no mesmo esquema, tá? Vou tentar limpar a mesma área que tá no outro ali, que aqui ficou mais cheio esse olho. Não precisa tirar totalmente, porque agora eu vou fazer então aqui com um corretivo também. Pegar o pincelzinho de corretivo, um pincelzinho desses mais precisos, né, ó, tipo um linguinha de gato.
mais preciso. E vou aplicar o corretivo aqui nessa região central da minha pálpebra. Vou dar uma batidinha com o dedo para não ficar excesso de corretivo. Tiro o excesso. Uma esfumadinha na bordinha dele aqui. E aí, então, eu vou vir com a sombra clara, que é que vai dar o efeito de luz no centro da pálpebra. Aí eu vou usar uma sombra cintilante, né? A gente pode fazer essa pálpebra luz toda opaca, colocar só uma sombrinha clara aqui? Pode. Mas eu vou colocar uma sombra cintilante porque essa pálpebra luz é uma técnica mais glamurosa. Então, o ideal é que ela tenha um pouco de cintilância. Eu posso colocar uma sombra opaca aqui, um branquinho, um begezinho branquinho e ficar com a sombra toda, o olho todo mate? Posso, porque a teoria da pálpebra luz é que o centro seja mais claro do que as bordas. Mas eu vou colocar uma sombra cintilante porque a pálpebra luz é uma técnica mais glamurosa. Então, ela fica melhor com um pouquinho de brilho. Aí eu vou aplicar com o dedo mesmo. Então, eu vou pegar a sombrinha cintilante e vou com o dedo dando toquinhos aqui em cima de onde eu coloquei esse corretivo. Toquinhos e apertando para ele grudar. Eu vou pôr vou misturar uma segunda sombrinha aqui só para dar uma E aí, com um pincelzinho, eu vou fazer isso com um pincelzinho lápis, tá? Que é um pincelzinho, ele é um pincel de esfumar, mas ele é um pincelzinho de ponta fina, então ele é um pincelzinho um pouco mais preciso. Eu vou esfumar essas bordinhas aqui, da transição das sombras escura para essa cintilante. Aí eu vou pegar um pouquinho do roxinho, que é a sombra escura que tava, né, nessa região, e vou dando batidinhas de leve nessa divisão aqui, para não ficar marcado. Ter bastante cuidado para não levar a sombra clara para cima de toda a borda, porque como ela tem glitter, ela é cintilante, se eu ficar esfregando o pincel, eu vou levar esse glitter lá para cima e vou deixar toda a minha pálpebra clarinha. Esse glitter é forte, então se eu tiver que dar uma esfregadinha, eu tenho que fazer no sentido de aqui do escuro pro claro, aqui, ó. Faço essa transição e vou sempre limpando o pincel para tirar os glitter do pincel. E aqui em cima também. E aí, então, eu criei o meu centro de luz no meu olho. O que eu usei aqui, né, o brilhante não foi glitter solto, tá? Eu usei, pode ser usado glitter solto, pigmento, mas aí fica a critério de quem tá fazendo o que você tem, o produto que você tem em casa. Aí eu usei dessa paleta aqui, essa daqui com um pouquinho dessa daqui para quebrar aquele brilho brancão. E aí, então, feito isso, eu vou fazer um delineado.
Pode ser um delineado um pouquinho mais grosso, né? Porque senão ele não vai aparecer, até porque os cantos são escuros. Mas aí aqui no meio ele já dá aquele destaque. Quem quiser puxar o gatinho, pode fazer também, ele fica bem bonito com o delineado gatinho. Eu não faço por causa do formato do meu olho. Delineado feito, então eu vou limpar aqui a parte de baixo do olho, porque caiu um pouquinho de sombra azul, de glitter, para fazer a pele. Aí eu vou fazer a pele e vou voltar com a pele pronta pra gente fazer a parte de baixo do olho. Voltei então com a pele pronta, né, pra gente fazer a parte de baixo dos olhos. Então, na parte de baixo dos olhos, eu vou usar a mesma sombra cremosa que eu usei o azul em cima. Só que eu vou pegar com pincel, eu não vou passar o aplicador direto. E vou esfumar ela rente toda a minha raiz dos cílios. E depois, então, eu venho da mesma forma com a sombra em pó azulzinha, que eu usei para esfumar lá em cima. Esfumo aqui. E a sombra roxinha aqui no canto externo, principalmente. E para complementar, eu venho então com o lápis preto pintando a minha linha d'água. E sempre que eu passo o lápis preto por dentro na linha d'água, eu tenho que dar uma borradinha aqui nos cílios pro lado de fora para ficar um pouquinho mais, para ele ficar mais harmônico, mais bonito. Porque o lápis preto só na linha d'água ele diminui muito o olho. Então se eu dou essa borradinha aqui, ele já deixa o olho normal, né? E daí essa borradinha que eu dou com o lápis preto, né, pro lado de fora, eu sempre tenho que selar ela com uma sombrinha preta. Inclusive eu selo a sombra preta na linha d'água também, tá? Eu tô usando uma sombra mineral que pode ser colocada aqui pro lado de dentro do olho. Porque isso faz o lápis durar bem mais aqui na linha d'água. Então aqui, feita essa esfumadinha aqui, eu geralmente pego um pincelzinho lápis limpinho, com um pouquinho do pó compacto da cor da minha pele e esfumo a borda aqui para tirar as marcações. E eu não vou fazer esse centro brilhante aqui embaixo. Eu já vi alguns vídeos, algumas pessoas que fazem também, da mesma forma que a gente faz, né, o meio aqui da pálpebra superior brilhante, né, mais claro, colocar aqui no meio da pálpebra inferior também. Eu não gosto de fazer isso, porque daí fica parecendo que meu olho tá cortado, né? E a intenção disso não é trazer um ponto de luz pro centro do meu olho. Então embaixo não precisa. O que eu posso fazer nesse caso, se eu quiser dar, né, esse ponto de luz, dar clarear aqui embaixo o canto interno. Então eu vou pegar a mesma paleta que eu usei, né, lá em cima para fazer o brilho, com o mesmo pincelzinho lápis clarinho, e vou clarear aqui, ó, o lado de dentro, o canto interno do lado de baixo, bem pouquinho.
E aí então eu tenho o brilho do lado inferior dos olhos. E o olho basicamente é isso. Daí agora eu vou passar máscara de cílios e colaria os cílios postiços. Eu não tô colando cílios postiços nos tutoriais que eu tô fazendo, pros vídeos que eu tô fazendo, porque eu tenho um pouco de alergia da colinha dos cílios. Então eu fico pondo, tirando, aí às vezes eu faço 2 vídeos em seguida, aí irrita o meu olho. Então eu vou passar só o rímel. Mas quem tem costume, já tem prática de colocar, coloca os cílios. Como sempre, né, para finalizar, o batom. O batom, como na maioria das vezes, não tem muito critério, né? Apesar do olho ser um olho bem forte, bem destacado, o batom também pode ser um batom de tom forte, vermelho, qualquer coisa. Aí fica a critério de quem tá usando, faz aquilo que mais agrada, que mais sente à vontade com o batom. Eu passei um batom mate nude, por cima eu vou passar um mate com brilho metálico, só para dar uma... aqui no centro. Um pouquinho de brilho no centro dos lábios dá uma sensação de um pouquinho maior, né? E a maquiagem tá pronta, tá finalizada, é isso daí. Então o olho, essa técnica da pálpebra luz, ela consiste em um olho escuro com o centro iluminado. Pode ser feito de qualquer cor, né, colorido, ou então tons neutros, fazer um marrom aqui com o clarinho no meio, preto, a cor que você quiser, que você gostar, independente disso, a técnica é essa, né? Então eu sempre tenho feito cores coloridos porque fica mais bonito no vídeo, destaca um pouco mais. Mas quem não gosta de colorido faz com tons neutros. Esfuma o marrom aqui no lugar do azul e põe um pouquinho de brilho no centro. Vai ficar bonito também, muito bonito do mesmo jeito. E a técnica então é essa, né? A pálpebra luz. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui se vocês estão gostando dos vídeos, o que tipo de técnica que vocês querem aprender, para que eu possa fazer vídeos sempre de acordo com o que as pessoas têm interesse. Então comentem, curtam, compartilhem com as amigas e divulguem bastante. Um grande beijo e até a próxima!